Puta merda. Agora... O que aconteceu aqui? Vão pensar que isso aí é o meu estado normal. Os últimos 3 vídeos eu tava completamente descabelado, mas tudo bem. É o fim do mundo, né, mano? É o fim do mundo. Não tem pra onde correr, não. Tá fazendo quantos graus hoje? É outra coisa que parece que vai ser o de sempre, né? Reclamar do calor. Bebam água. O vídeo de hoje vai ser nessa cabana do Minecraft aqui. Eu vou fingir que tá frio e que eu tô nesse ambiente aconchegante e acolhedor, porque... tá muito, muito quente. Eu não tô aguentando esse calor, eu tô pingando suor. Agora, é essa dor de cabeça aí, de tentar socorrer o canal que tá no limbo, porque eu passei quase 300 dias sem postar nada. Bom, pra variar, o vídeo de hoje também consiste aí num clickbait ferrado. Na verdade, o conselho é exatamente o oposto. Você deveria sim praticar alguma arte marcial, tá bom? Mas eu só quero deixar claro aqui, alguma arte marcial de verdade e não taekwondo. Brincadeira aí pra todos os praticantes de taekwondo que vão assistir esse vídeo. 4 pessoas e meia. Tem uns chutes legais, tá bom? Tem uns chutes legais, mas cara... aquela coisa é feia que nem karatê olímpico, mano. Por que você deveria praticar artes marciais? Acho que já tá claro agora que o título desse vídeo é único e exclusivamente para atrair clique, principalmente de pessoas que praticam artes marciais. Mas vamos dissecar um pouquinho mais esse assunto, tá bom? Por que você deveria praticar artes marciais? Como sempre, vou falar do que eu vivi aqui, tá? Se você assistiu o vídeo sobre academia que eu postei há quase um ano atrás, você vai lembrar aí que teve uma parte em específico que eu falo que depois da pandemia eu precisei começar a treinar. Precisei treinar musculação. Aquilo ali foi uma necessidade física mesmo. Eu tava com alguns problemas de saúde e o médico me falou, se você não começar a treinar, caixão e vela preta. Tá bom, não foi exatamente isso, mas foi a forma que eu interpretei. E logo eu comecei a treinar, e aí depois de algum tempo que eu já conhecia a musculação, que acredito que foi ali por volta de 2021, 2022, eu decidi que eu queria começar a treinar boxe. Eu não consigo falar pra você por que boxe em específico. Na verdade, eu acho que é porque eu não conhecia muito sobre artes marciais, nem nada do gênero, então eu só queria uma desculpa pra poder colocar uma luva e bater em outras pessoas. Acho que eu queria mais uma forma de me defender, pra falar a verdade. Pouco se fala dessa questão de autoestima de quem pratica artes marciais e também de quem pratica musculação. Na verdade, ainda fala mais de artes marciais do que da musculação. É claro que quando você começa a treinar e começa a ver diferença no seu corpo, você começa a se achar um pouco mais atraente, coisa do tipo, a sua confiança aumenta também, e o mesmo vale para as artes marciais. Só que eu acredito que para mim foi um dos pontos mais importantes nessa minha jornada. Morando numa cidade pequena, eu não consegui praticar boxe, até porque o boxe não é tão difundido no Brasil como ele é nos Estados Unidos, por exemplo. O futebol é pra gente o que o boxe é pra um americano. Mas acaba sendo uma questão cultural, então não tem muito pra onde fugir. Aquela academia que eu queria fazer boxe em específico não tinha boxe. Então eu tive que fazer o que eles tinham disponível, que era Muay Thai. Muay Thai é o boxe tailandês. Então eles não têm somente os golpes de mão. Eles também têm cotoveladas, chutes e joelhadas. Então eu fui pra uma coisa que dá pra dizer que é mais complexa do que o boxe. Não que o boxe seja simples, mas o Muay Thai é mais complexo. Se a musculação ajudou a consertar minha postura, que era muito pior do que essa que vocês estão vendo aqui agora, o Muay Thai também ajudou na minha autoconfiança. Eu saí de um moleque que depois da pandemia não conseguia fazer contato visual com outras pessoas na rua, pra alguém que estava um pouco mais à vontade em qualquer ambiente, justamente por se enxergar de uma forma diferente. Eu ainda lembro de quando eu comprei isso daqui. Olha o tamanho dessa luva. Pra variar, eu me enfiei num hiperfoco ferrado quando eu comecei a treinar Muay Thai, e eu pesquisei muito sobre isso. Eu queria logo fazer o sparring, que é basicamente um treino técnico, né? É como se a gente estivesse numa luta mesmo. Eu pesquisei sobre tamanhos de luva, bucal, como que funcionava tudo. Eu queria fazer tudo certo pra conseguir lutar de verdade. Cara, olha o tamanho dessa coisa, mano. Se você bota isso aqui na frente, filho, tem nem como acertar a sua cara, mas... Essa luva aqui é uma da Adidas, tá bom? Ela é de 16 Os, então ela é bem pesada, que é justamente pro sparring. Eu fiz as minhas pesquisas e vi ali que uma luva de 14, por exemplo, você não pode usar no sparring, ou não deveria usar no sparring, mas dá pra usar no saco de pancadas, e a luva de 16 você pode usar nos dois. Então eu falei, vantagem, eu vou comprar de 16. Se não me engano foi uns R$300 essa luva, e ela veio junto com o bucal e com uma bandagem. Então quer dizer, se eu quisesse praticar a boxe, era só ter comprado isso e pronto, mano. Já tem a luva ideal pra fazer um sparring e por aí vai. Autoconfiança é um negócio muito esquisito. Você precisa construir ela aos poucos. Claro que como qualquer crescimento saudável, ele não acontece da noite pro dia. Justamente essa falta de acontecimentos, essa falta de grandes mudanças na sua vida pode fazer você desistir de muita coisa antes de ver um resultado concreto. Tô falando de forma um pouco mais abrangente justamente porque isso se encaixa tanto na academia quanto no Muay Thai, boxe ou qualquer arte marcial nesse estilo. Acho que falar um pouquinho disso vai pesar
pesar o clima, mas você aí que tá assistindo esse vídeo, você provavelmente sabe qual é a sensação de se olhar no espelho e não gostar da pessoa que você vê. E isso inclui não somente essa questão de aparência física, mas talvez até de atitudes. Você gostaria de ser de uma forma que você não é? Cada pessoa vai aprender a lidar com isso de uma forma, e eu sei que algumas não são tão saudáveis assim. No final a gente sempre quer melhorar, pelo menos um pouquinho no dia a dia. Eu pratiquei Muay Thai ali por volta de 1 ano, mais ou menos, se a gente achatar tudo e colocar, tipo, todo o período que eu treinei em Muay Thai foi por 1 ano. Fiz muito sparring, tomei muito soco na cara. E assim como a academia, quando você percebe que o progresso tá vindo, quando você percebe que você tá sendo um melhor praticante, da mesma forma da musculação, você começa a sentir mais gosto por aquilo que você faz. É claro que eu detestava aquelas aulas de andar, que eram as aulas que a gente tinha que somente praticar a caminhada do Muay Thai, sabe? Tanto pra frente quanto pra trás. Eram chatas pra caramba, mas eu entendia que aquilo ali era um degrau pra chegar no sparring, que era o que eu tanto queria, era sair na mão, eu queria brigar, cara. Na luta, uma coisa que também tá implícita, mas que muita gente fala sobre, é a questão da linguagem corporal. No vídeo sobre a luta do Jake Paul, eu falei também sobre como que o Anthony Joshua estava dominando no ringue e sobre como que o Jake estava com muito medo, dava pra perceber nos olhos dele e na movimentação dele como que ele estava morrendo de medo. Isso é uma coisa que também se aplica nessas artes marciais quando você tá começando. Meu primeiro sparring foi com um cara de 1,90 m mais ou menos. Ele tinha entre 1,90 m e 2 metros. Eu não diria que eu estava com medo exatamente. Quer dizer, não era só medo, tá? Que fique claro, eu estava com medo. Mas não era só medo, eu também estava um pouquinho confuso. Porque pra alguém que nunca praticou nenhuma arte marcial ou que não se interessa, parece que um soco na cara é uma coisa devastadora. É uma coisa que vai praticamente te matar e que vai doer pra caramba. Mas quando você coloca uma coisa dessa daqui, além de amortecer muito, principalmente essa aqui de 16, que é enorme, você também percebe que você tem que controlar a sua força. Não só por ter dó do oponente, mas também porque um soco forte consome muito mais energia do que um soco fraco. Um soco forte, ele muitas vezes é muito mais demorado do que um soco fraco. Então o que é mais rápido? Você encaixar um uppercut ou você encaixar um jab? E só por acaso tem alguém que não tem a noção nenhuma do que eu tô falando agora, o jab é um golpe que você dá com a mão da frente. Então tipo, eu tô aqui, o que é mais fácil? Eu fazer isso ou fazer isso? Viu só a rotação, como que demora um pouquinho mais para poder chegar? Esse tipo de consciência a gente tem que ter e colocar tudo isso na prática ao vivo. E tudo isso parece ser muito complicado, mas é muito mais simples do que parece. Então no final as artes marciais não são somente sobre sair na mão, sobre brigar, dar soco e tomar soco. Essa coisa também é perfeita para você realmente dar o primeiro passo. Voltando nessa história do meu primeiro sparring, eu tava bem confuso com essa questão de sair na mão. Eu não tava entendendo, eu tava com muito medo de dar um soco muito forte e tomar um soco muito forte, porque tudo isso só tá em volta do quanto eu vou apanhar no final. E na verdade, quando eu tava com a luva, eu lembro que eu joguei o golpe mais devagar e eu também não acertei o meu oponente de verdade. O cara era muito mais alto que eu, ele definitivamente tinha uma vantagem muito grande, mas eu tive medo de ir pra cima dele porque eu não sabia como que ele iria tomar aquele golpe. Então o cara tava esperando dar um soco aqui pra poder esquivar, bloquear, e eu joguei o soco baixo. Eu não acertei ele de propósito e ele percebeu. E aí, nessa hora, o cara com um bucal, tava dando pra entender nada do que ele tava falando. Ele pegou a luva na minha mão e falou: pode bater, você não vai me machucar. E aí ele pegou a luva aqui e começou a bater na cara dele. Depois que ele bateu com a minha luva na cara dele, ele foi com a mão dele e começou a dar alguns socos na minha cara, justamente pra mostrar que aquilo ali não ia me matar. Mas ainda assim, depois desse primeiro processo de perder essas dúvidas a respeito do sparring, aí o medo começou a falar mais alto. Foi aí nessa hora que eu percebi a situação que eu estava com um maluco de 2 metros de altura, pronto pra descer a porrada em mim. E ali eu tomei muitos golpes mesmo, só que o grande problema foi que eu não devolvi nenhum golpe. Então o cara só começou a crescer e começou a dar os golpes em mim. E como ele percebeu que eu não tava dando nenhum golpe nele, foi a hora que ele começou a colocar mais pressão. Ele começou a me empurrar contra o tatame e eu comecei a ficar encurralado. E aí nessa hora que eu não tinha saída e que eu tava aqui fechado, tentando não tomar soco, ele começou a bater em mim de verdade. E ali, que fique claro, em momento nenhum ele colocou força no golpe pra poder me nocautear, porque o cara tava completamente consciente que eu tava começando. E nessa hora que eu tava encurralado, ele começou a dar alguns golpes mais rápidos em mim. Então ele simplesmente me encurralou e começou a dar todos os golpes que ele podia. Encarei isso de uma forma muito positiva, porque eu vi que ele estava tentando arrancar uma resposta de mim. Isso é muito poético, porque é justamente aquela situação em que você podia se impor e não se impôs, aquela situação em que você podia encarar os seus medos cara a cara e não encarou. São muitas as situações no seu dia a dia que você consegue encaixar esse tipo de comportamento se você for uma pessoa que tem esses problemas de dar o primeiro passo. E aí que nessa hora que ele estava me dando vários socos,
poucos, comecei a mandar uma sequência pra cima dele pra tentar tirar ele de cima de mim, pra poder fazer ele voltar pro meio do tatame. Então foi uma situação toda muito, muito simples e muito rápida, mas que na minha concepção me ensinou muito. E não tô falando só de experiência em luta, só de experiência em sparring, sobre como que você só consegue melhorar quando você apanha. É no geral, sabe? Isso me ajudou a ter mais coragem no dia a dia, até porque na época eu ainda tava indo pra escola, e isso é perfeito pra acabar com a sua ansiedade, entender que você não vai morrer. Tem algumas coisas que parece que realmente vão matar, mas não matam, sabe? Pra não estender ainda mais esse vídeo, eu já vou finalizar essa história por aqui, que foi o ponto principal da minha jornada no Muay Thai, que aconteceu justamente quando eu era um iniciante. Se bem que eu ainda me considero um iniciante, mas tudo bem. Além dessa situação, teve muitas outras situações em que eu quase fui nocauteado. Acho que eu nunca fui nocauteado de verdade, assim, de realmente apagar. Cheguei bem perto. Cheguei muito, muito perto. Simplificando, o Muay Thai na minha vida foi tão importante quanto a musculação. Me enxergar de uma maneira diferente foi tão importante quanto realmente ser uma pessoa diferente. Então, resumidamente, pratique uma arte marcial. Isso vai te ajudar no caráter, vai te ensinar a lidar melhor com seus medos, vai te deixar mais forte, você vai aprender a lidar com seu emocional e lidar com pressão também. E no geral vai te tornar uma pessoa melhor.